Qual é o maior erro que uma pessoa comete ao iniciar uma reforma? Falta de planejamento. Falta de planejamento, acho que é o primeiro, assim, o principal. Se chega muito, assim, a maioria dos clientes, até os arquitetos mesmo, né? Chega assim, quando chega o projeto, fala, Fábio, eu preciso desse orçamento aqui e tal, não sei o quê. Ainda não terminei o projeto, tô só com a preliminar aqui, mas já orça aqui para mim e tal, porque o cliente já quer começar, e o cliente chega sem projeto nenhum, tem nada, eu quero fazer e tal, mas ele tem a ideia na cabeça dele, e quando chega com o projeto, às vezes incompleto, né? O que eu falo? Eu falo, gente, assim, ó, é melhor a gente tomar um pouco mais de tempo aqui, planejando, né? Investe um pouco mais de tempo. Eu sei que tá na expectativa de começar, porque que as pessoas querem? Elas querem começar logo porque elas querem acabar logo. É que reforma não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Dá para fazer de uma forma segura, com gestão, com planejamento, né? E realmente o sonho se tornar uma realidade e não se tornar um pesadelo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Quinta Potência aqui do HDS. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco. E o nosso assunto hoje, que nós vamos falar hoje, é sobre o sonho de muitas pessoas, que é muitas das vezes a reforma, a compra de um imóvel, construir o seu bem, a sua casa, o seu imóvel. E o que pode acontecer com esse sonho? E aqui conosco hoje está o Fábio, da C3 Reformas. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao nosso podcast do Quinta Potência. Obrigado mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui e poder compartilhar aí, pessoal, sobre esse assunto aí. Polêmico, hein? Polêmico. Reformar, para muitos, é transformar um ambiente, melhorar a rotina, valorizar um imóvel, tirar ideias do papel e fazer realmente aquilo virar realidade. Mas muitas das vezes sem um planejamento, sem uma organização, profissionais que não estejam preparados, isso pode virar um pesadelo, que deveria ser uma realização, pode virar uma grande dor de cabeça. E aí eu queria convidar o Fábio, empresário da C3, para falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso. Você atua aí no mercado de reformas, de projeto, de gestão de obras já há muitos anos, né? Ajudando clientes a transformar realmente essas ideias em realidade com segurança, transparência e com tranquilidade. E isso é muito importante. Seja muito bem-vindo. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Sei que a gente já teve um primeiro episódio que você falou sobre a C3, sobre como nasceu esse sonho, sobre como começou tudo isso. Mas para aqueles que ainda não viram esse episódio, conta um pouquinho para a gente como que nasceu a C3. Bom, a C3 nasceu lá em 2009, justamente de enxergar isso aí que estava acontecendo no mercado, né? Eu trabalhava numa empresa que a gente prestava serviços e o meu trabalho especificamente era justamente cuidar para que fosse feito o restauro, né? Depois da gente passar, instalar o sistema lá que a gente fazia. E eu percebi que os clientes precisavam de alguém que tivesse ali, né, justamente acompanhando o pessoal, fazendo reparo, gesseiro, pintor, tudo, para entregar, né, de volta ali o imóvel, né? Não era uma reforma completa, mas eram alguns serviços e como a pessoa morava, né, todos estavam morando ali, falei, putz, isso aqui é um nicho ali, né? Tem uma demanda disso aqui. Sempre trabalhei dentro de obra, né, apesar de não ser um técnico da obra, né? Especificamente, e ali, né, eu me juntei com um arquiteto, né, que foi meu sócio aí por 13 anos, e a gente começou a atender o público justamente fazendo o trabalho completo, né, aí fazendo as reformas mesmo, acompanhando, fazendo o gerenciamento da obra, né, então colocando a galera lá, executando e fazendo toda a gestão, que aí já entrando um pouquinho no que você falou no começo, né, que talvez é onde o sonho vire pesadelo, que é o que as pessoas não entendem, que é o que a gente estava conversando um pouquinho lá fora, que o trabalho todo depende, é uma junção de habilidades, né? Então, sem a gente aprofundar, só contando um pouco da C3, é isso, né? A gente entendeu que tinha uma demanda ali para ser atendida,
tem um estigma do mercado ainda de que obra dá problema, né? Você falou, dá problema, sempre atrasa, sempre estoura orçamento. E isso aí eu sempre falo assim, isso não é uma regra do universo, né? Não é para ser Não assim, é para ser né? assim. Isso é assim por uma questão cultural das pessoas, né? Que as pessoas acham que é um negócio assim, não, é só contrata ali o pedreiro, o pessoal ali, eles pegam e fazem, realmente o pessoal vende assim, né? Porque é o negócio deles. Também tem a cultura não só de quem contrata, mas de quem executa também isso aí, não precisa, né? Mas se não precisasse, não tinha engenheiro, não tinha arquiteto, não tinha o gestor de obra, não tinha quem planejasse, não tinha projeto, não tinha nada, né? E tudo isso faz parte, né? Mas as pessoas pulam muitas fases. Então, né, o nosso trabalho é justamente trazer essa consciência para fazer o negócio virar um sonho mesmo, né? Não do sonho se transformar um pesadelo, né? Legal, legal. Qual que é o principal propósito da C3 hoje? O que que você enxerga como um propósito da C3 hoje no mercado? Acho que o principal, assim, que tem muito na minha mente, né? Eu venho falando muito, é transformar principalmente essa mentalidade do pessoal, essa cultura, né? Eu tenho muito na minha cabeça de transformar a cultura. E para isso, né, a gente tem que ser o primeiro a agir nesse sentido, né? Dar o passo, né? Se posicionar mesmo com relação ao como a gente entende que precisa ser executada a reforma. E aí é nadar contra a maré mesmo. Assim, ó, porque é um negócio que eu falei, tá na cabeça das pessoas. Então, às vezes, a gente está concorrendo ali com gente que está vindo nessa mesma cultura de faz o baratinho, né, oferece serviço mais barato para poder fechar. E, enfim, aí tem milhares de histórias aqui que eu posso contar e exemplificando um monte de coisa, mas né, o papel principal hoje é conscientizar as pessoas. Então, é um movimento, né? Isso aqui, inclusive, né? Aproveito isso aqui, essa oportunidade para isso, né? Para poder trazer essa consciência, porque talvez pessoas que estão assistindo aqui estão, né, comprou apartamento, ou está querendo reformar a casa, ou precisa, né? Porque a obra tem muito disso, né? Tem o que você precisa fazer, né, o que você quer fazer, e o que dá para fazer. E aí, né, tem gente que não sabe nem por onde começar, tem gente que acha que é isso, né, que é só pegar chama o pedreiro lá, ele faz o orçamento e faz, mas não, tem um caminho para chegar no final sem ter esse estresse todo, né? E tem toda a questão, quando tem o sonho, tem a questão da ansiedade, né, então tudo isso aí, muito, isso aí, a gente lida muito com isso aí. Então, eu falo, meu trabalho, a última coisa do meu trabalho é obra. O principal é lidar com pessoas, lidar com expectativas, é um negócio muito louco, assim. Então você tem que abranger muita coisa, assim, de entender mesmo o ser humano, sabe? Então é isso, o papel hoje da C3 é trazer essa visão, né? Olha que negócio louco, né? A gente falando de obra, mas trazer essa visão de um todo, assim, de enxergar todo mundo que está envolvido, né? E todo o processo que precisa para atingir o resultado sem dor de cabeça. Você, com a sua experiência que você tem no mercado, qual é o maior erro que uma pessoa comete ao iniciar uma reforma? O maior erro é a falta de planejamento. Falta de planejamento, acho que é o primeiro, assim, o principal. Eu sempre falo isso para os clientes, o que acontece? Chega muito, assim, a maioria dos clientes, até os arquitetos mesmo, né? Chega assim, quando chega o projeto, fala, Fábio, eu preciso desse orçamento aqui e tal, não sei o quê. Ainda não terminei o projeto, estou só com a preliminar aqui, mas já orça aqui para mim e tal, porque o cliente já quer começar e tudo. E o cliente também, pô, muito, já recebi muito esse cliente. Ou o cliente chega sem projeto nenhum, tem nada, ele, eu quero fazer e tal, mas ele não tem, ele tem a ideia na cabeça dele. E quando chega com o projeto, às vezes incompleto, né? O que eu falo? Eu falo, gente, assim, ó, é melhor a gente tomar um pouco mais de tempo aqui planejando, né? Investe um pouco mais de tempo. Eu sei que está na expectativa de começar, porque que as pessoas querem? Elas querem começar logo porque elas querem acabar logo. Só que elas não entendem que se você começa sem planejamento, né, é uma obra que de repente você ficaria ali, e fica mesmo, tá? Às vezes 5, 6 meses só em projeto, e fica mesmo, porque às vezes um projeto longo ele se estende. Você fica 5, 6 meses no projeto, e depois fica mais 6 meses executando, né? Pô, vai levar um ano aí essa obra. Mas se você começa sem planejamento, você também leva um ano ou mais, só que assim, ó, se embananando, se embolando, dando muito errado, se estressando muito, gastando muito mais. Então, pô, por que não fazer o planejamento e depois fazer a execução como deve ser, né? Se, pô, começar do início ao fim, sem ter muitas interferências, porque vai ter, né? Uma reforma sempre tem, isso aí não tem como você escapar. Então, planejamento, eu falo isso para todos, assim, ó, planejamento é o rei aqui, né? E eu demorei, tá? E aí, né, a gente talvez fale um pouco disso aí, é uma coisa que eu demorei não para entender, mas para me posicionar com relação a isso, né?
Então, né, a hora que eu comecei, eu falei, não, tem que ser isso aqui, ó, é aqui que tem que, desse jeito que tem que ser para que o negócio ande bem, né? Às vezes o cliente não entende, né? Porque ele quer começar logo, né? Por mais que você fale, parece que você está empurrando o negócio, né? Ele não entende isso, né? Mesmo você explicando tudo, parece que você está, é um papo de, pô, né, eu quero fazer o que é melhor para mim, não. Quero fazer o que é melhor para você mesmo aqui. É bom para mim também, né? Mas eu sei o que pode acarretar se não tiver. Então, planejamento é rei, rei. Muito bom. Na sua experiência, por que que muitas reformas acabam ficando mais caro do que o que foi previamente orçado, pensado, calculado? O cliente imaginava gastar um valor, um X, que a gente brinca, né? Virou 3x. Por que que isso acontece? Ó, tem alguns motivos, né? O primeiro deles é isso aí que eu falei, o planejamento. Então, é uma coisa assim, uma coisa que está na cabeça, né? Então, tá na minha cabeça, eu quero fazer isso aqui, né? E, enfim, quero reformar, quero trocar umas portas, quero. Só que assim, não é tão simples ali, né? Pô, eu quero trocar uma porta, quero trocar um revestimento, eu quero trocar um revestimento, não é só eu vou lá e troco, eu tenho que tirar o revestimento que tem, eu tenho que regularizar a base, eu tenho que impermeabilizar de novo, eu tenho que fazer. Para chegar naquele resultado que você quer, tem 5, 6, 10 etapas ali, só naquilo ali, né? Que ele não enxerga aquele processo. Fora É um as processo. variáveis que podem acontecer, Então, né? Tô tirando, pego um cano e, exatamente. nossa, e aí, enfim, muitas coisas podem acontecer. Muitas, e é exatamente isso aí mesmo, né? Então, assim, uma coisa, por exemplo, vou fazer uma reforma de um apartamento novo para o cara entrar, colocar um piso e tal, então eu vou ter muitas modificações e tudo. Outra coisa é você pegar uma casa que a gente pegou 90 anos e aí o cara quer arrancar um monte de parede, quer fazer um monte de coisa, e assim, a gente já imagina coisas que vão ter ali. E aí isso aí realmente encarece. Só que também é uma coisa que a gente traz para os clientes. Por exemplo, estou agora fazendo uma proposta para o cliente, uma casa tem uns 70 anos, e aí o arquiteto veio, trouxe, né, fez o projeto tudo como um todo. Só que, pô, no projeto do arquiteto ele considera a parte mais estética, enfim, né, o que tem que fazer, a parte estrutural, Superficial, sim, né? né, pô, o que tem que fazer, o como tem que ficar, né, o que tem que fazer para chegar naquilo, aí é com a gente. E aí a gente entende que, pô, vai tirar um aqui, pô, de repente vai mexer numa estrutura. É uma casa antiga, talvez tenha que refazer toda a parte de esgoto, e isso não é uma coisa que no projeto entra. Realmente no projeto do arquiteto não entra mesmo. Mas a gente já tem que orientar o cliente que tem essa possibilidade, né? Então, o que, que eu tenho feito hoje? Eu trago para o cliente, meu orçamento, mandei esse orçamento desse cliente específico agora, nessa semana. Ele falou, Fábio, o seu orçamento é o mais caro e é o mais demorado. Dá para negociar isso aqui, o prazo, o preço? Eu falei assim, ó, o valor, dependendo, a gente consegue até, dependendo do que for, a gente consegue mexer. Eu falei, tem essas questões, essas variáveis e tal. Mas prazo é um negócio que eu não costumo abrir muito mão, não, porque eu calculo, isso aqui não é jogado. No achismo, né? Não, eu falei assim, ó, essa obra sua não dá, os caras estão prometendo em 5 meses. Eu falei pro cara, isso aqui é 8, 9 meses, cara. Podem confiar que é isso mesmo. É muita coisa, você não tem noção do tamanho do que você está fazendo intervenções, sem contar o que a gente vai encontrar aqui no meio. Que eu já estou estimando. Então, o que, que eu tenho feito? Coloco dentro do orçamento para o cara saber e falo, ó, beleza, aqui eu coloquei, inclui tudo que eu acho que pode acontecer, né? Aí, para a gente começar, o que eu faço? A gente tira isso aqui, você já tem a noção. Pô, você. Né, então, sei lá, vou tirar 30 mil, que é o que a gente está achando que pode ter lá. E aí, a gente, de repente, executando a obra, pô, o executor fala, não vai ser tudo isso. Como já aconteceu outras vezes. Pô, o cliente teve uma redução muito maior. Considerei 30 mil de uma parte, removi para a gente começar. Falei, ó, você já sabe que pode chegar a isso aqui. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Pô, de 30 reduziu para 11. Porque a gente conseguiu ver uma outra possibilidade na hora que estava dentro da obra. Mas a gente já previu coisas que poderiam aumentar. Então, é por isso que eu falo, é questão do planejamento e questão da pessoa ser sincera. Porque, por exemplo, o que, que acontece? Que acontece muito também. Perdemos um orçamento recentemente, porque o cliente queria preço, 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 né? Inclusive a arquiteta parceira nossa falou, pô, eles estão querendo com um outro fornecedor que deu muito mais barato, beleza. O cara fechou, mas não fechou tudo. Hum. Fechou só uma parte estrutural, falou, não, agora eu não posso pegar essa parte de acabamento, não posso pegar isso, aquilo, eu vou fechar só uma parte. O que, que aconteceu? Na hora que chegou para fechar a parte de acabamento, o cara falou, não, agora eu consigo fazer, no meio da obra. Pô, o cara já está lá dentro. O que acontece? Ele mandou o orçamento dele ficou muito maior do que a gente tinha mandado. E sem contar que não, putz, assim, o pessoal não estava contente, a qualidade era mesmo, tiveram que super negociar lá para chegar próximo do orçamento que a gente tinha, porque o cara já estava lá dentro. E ela falou que já aconteceu com ela outras vezes, dos caras darem um valor menor para poder entrar, né? Não fecha todo o serviço, e aí já está lá dentro da obra. Então isso aí acaba sendo uma jogada que o pessoal tem feito. Então é isso, né? Coisas que a gente encontra no meio que realmente acaba acontecendo, mas a gente, por exemplo, sempre orienta o cliente, fala, ó, considera 20% mais do que você está considerando, do que a gente está fechando aqui, porque acontece coisas dentro da obra. Porque ele já entra sabendo que tem pelo menos uns 20% ali.
né? Então a obra aumenta por conta disso, aí aumenta prazo, aumenta valor, né? Tudo. Mas assim, se você for orientado, você já entra consciente de que vai ter aquilo aqui. O problema é surpresas, né? Sim, Surpresas e atrasos, e aí tem questão de mão de obra do pessoal, né? Não se organizar, porque é onde falha também, né? sim, sim. Organização. É, a gente fala muito isso, né? Que na prática, o barato pode sair caro, né? O povo tende a não entender, mas na verdade a máxima ela é verdadeira. O barato pode sair caro. Você tem muitos casos em que acontece isso? Do cliente chegar, te procurar de novo, falar, ai, Fábio, olha, deu ruim. Como que é? Conta pra gente um pouco dessa experiência. Isso aí é um clássico, né? O barato sai caro, sai, né? Não é pode, sai. Sai. Normalmente ele sai bem caro. Já tive casos, assim, não tem muitos, porque eu acho que o pessoal às vezes fica meio assim de voltar, sabe? Mas já aconteceu, já do cliente não fechar, o cliente chorar muito, não fechar, fechou com outros e depois no final, lá na frente, o cara volta e fala, putz, eu precisava aqui para terminar, porque ficou. E aí a gente vai lá para terminar. O cara ainda continua querendo, chorando, preço e tal. Falei, pô, que não tem como. Pra gente refazer coisas ali. E a hora que a gente chegou realmente ficou um negócio assim. Além do que os caras não entregaram, né? Do que faltou, o que tinha sido feito não estava legal. Então, assim, não tem mágica, né? Um trabalho bem feito, né? Ele custa mais caro. Né? Um trabalho, uma gestão bem feita, ela custa mais caro. Porque é o custo mesmo, né? Eu falo assim, eu falo para os clientes, eu falo assim, gente, eu não sou eu que faço o preço do negócio. Eu só organizo o preço. As coisas têm um custo e eu tenho Mercado, uma né? margem, é mercado. Eu falei assim, eu não sou eu que dou, eu não dou preço do negócio aqui. Né? Eu falei, no máximo que eu organizo a minha margem. Agora, as coisas têm um custo, né? E vai levando, enfim. Então, agora não tem mágica. Se você fechar uma coisa muito barata, ou esse cara tá fechando, ele não vai te entregar, que é o que acontece muito. Real. Não, acontece muito. O cara não vai te entregar, ele vai te abandonar, ele vai sumir. Então, por isso, imagina, você fecha obras aí, você fecha obra de 100, 500, 600, 300 mil. Pô, você fechar um valor desse aí, com uma equipe sem contrato, às vezes, né, não desmerecendo ninguém, né, profissionais, pedreiro, tudo, mas é um valor considerável, né, a gente está falando. Então, para você fechar, você vai ficar num relacionamento longo ali com a pessoa, falei, de 8, 9 meses, né, uma baita de uma intervenção numa casa, que vai envolver um monte de profissional diferente, né? Que cada um com seu conhecimento, né? Não dá para um cara só ou dois, uma equipezinha ali, saber de tudo, né? Da hidráulica, elétrica, pintura, tudo, o cara fazer tudo bem, né? Então, é muita gente que envolve e as pessoas se enganam nisso. Falam, não, vou pegar esse cara aqui que tem a equipezinha dele, ele mais dois caras ali e vai fazer a casa inteira. Não faz. Ou se fizer, vai fazer aquele jeito, sabe? O risco, né? Qual é o risco hoje que uma pessoa ela tem ao contratar profissionais sem referência ou sem acompanhamento, sem efetivamente fazer uma gestão da obra? Nossa, é gigantesco. Assim, eu vejo pelas minhas obras mesmo. Né? O quanto que demanda. Imagina, eu tenho assim, o pessoal, pô, eu tô há 17 anos no mercado com a empresa. Fui filtrando muita gente, assim, já trabalhou gente ruim comigo, né? Foi, pô, não teve jeito, né? E ali eu vi e falei, putz, cara, esses caras aqui não dão. E aí fui filtrando. E é uma coisa muito difícil de fazer, porque tá muito escasso a mão de obra. Tá muito escasso a mão de obra boa, né? A mão de obra já tá, e a boa, então, mais ainda. A gente foi fazendo um filtro, e ainda assim, com o pessoal que a gente trabalha, pô, o pessoal tá na obra, eles têm dúvidas, né? Que eu falei, cada um ali, né? A equipe nossa, ela não é uma equipe que faz tudo do início ao fim, são várias equipes, então é uma equipe especializada em cada etapa. E aí eles precisam, né, compatibilizar, se conversar, né? Precisa encaixar. Então um depende do outro ali, precisa estar uma etapa. E o problema todo é esse aí, né? O risco está justamente em quem que vai fazer essa compatibilização. Porque quando você pega os caras aleatoriamente, solto, ele quer fazer o serviço dele, entregar, receber e ir embora. Tem isso também, né? A galera não está engajada, não está muito preocupada na experiência que você vai ter, no que ela vai te entregar. Ela está preocupada em fazer, receber e vazar dali, né? E próximo, ele quer o próximo, receber, né? Como os caras vivem, né? É isso mesmo, assim, beleza. Sim, É mentalidade também. Então, o risco está justamente nisso. Se você não tem alguém que saiba fazer acompanhamento, porque é uma gestão, né? É uma empresa. Você começou uma obra, você abriu uma empresa nova ali.
Aí você tem que gerar toda a documentação, você tem que fazer documentação de RT, fazer seguro de obra, fazer tudo, né? O projeto, tudo começou ali, e aí você vai fechar com o cliente, é contrato, com contrato, gestão financeira com os caras, dos pagamentos, de cronograma. Imagina o tanto de coisa que envolve. Aí você dá na mão da equipe do cara que executa. Aí o cara que executa vai ter que fazer a gestão, o financeiro. Você acha que ele dá conta de fazer isso aí, executando a obra ali, subindo parede? Não dá. O cara não tem nem expertise para isso, né, Fábio? Porque Não é tem. o famoso, o cara que conhece de tudo, sabe de tudo aquilo que você falou. É, cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu, aquilo que ele domina, né, enquanto conhecimento. O gesseiro vai conhecer de gesso, ele não vai saber lá da parte de hidráulica. Enfim, normalmente o especialista ele se destaca mais no mercado, Sim. né? De realmente entender e fazer bem. O que faz tudo, o generalista, ele vai fazer tudo É o profissional pato, né? O porcamente. pato. Ele é o pato, né? Que ele faz tudo, mas não faz nada direito. Ele nada, mas não é bom nadando. Ele voa, mas não voa lá essas coisas. Ele anda, mas também não anda meio. Então ele vira um pato, né? Ele faz tudo, mas meia boca. A obra vai ser o resultado do cara, né? Então você tendo os profissionais, eu estou falando, tendo os profissionais bons, os caras que sabem executar, eles demandam ali de ter alguém liderando, organizando, porque é isso, né? Porque eles conversam entre eles, claro, mas eles não têm a visão do todo como as coisas vão se encaixar e também, né, a questão de ter essa proximidade com o cliente, saber, pô, ali eu estou lidando com o cliente, estou lidando com eles, então eu sei da minha responsabilidade ali também, Sim, sabe? Então tem todo esse encaixe. Então o risco de você fechar sem uma gestão, né, é gigantesco, mesmo com bons profissionais. Né? Imagina sim, se o cara não tem ainda essa visão. Aí é sim. pedir para ter problema. É realmente pedir para virar um pesadelo o negócio. Fábio, o que que diferencia uma reforma apenas bonita de uma reforma que você vê realmente que foi bem executada? Ó, eu acho que dificilmente você vai conseguir uma reforma bonita se ela não for bem executada. Se ela não for bem executada, né? Eu vejo muito isso aí acontecer, né? Você às vezes vai nos lugares e putz, é automático, né? A hora que eu chego nos lugares assim, eu vejo, o meu olho já vai buscando, assim, já, né? Já vou vendo o Detalhes, né? detalhe. Eu não consigo, às vezes eu tento não olhar, mas é automático, né? Porque eu sei como é que é o processo, como que acontece, e eu vejo e falo, puta, aqui o cara não fez bem feito. Né? Então, dificilmente ela fica bonita se não for bem executada. Né? Dificilmente, né? Acho que a diferença está nisso, né? Ela tem que ser bem executada para dar um resultado legal, sabe? Hoje, o que que para você mais valoriza em um imóvel em uma reforma? O que que valoriza mais um imóvel quando se faz uma reforma? O que que mais valoriza? Eu acho que o principal é o que as pessoas não veem, que é isso, né? Quando a gente entra na reforma, o que acontece? A pessoa está muito preocupada no resultado final, né? Mas o que está por dentro ali das paredes, que é o que faz o imóvel funcionar, que é a parte mais crítica, que as pessoas não dão tanta importância, e ela vai dar importância na hora que der problema lá na frente. Né? E que é o que as pessoas também escondem muitas coisas. Já vi cada coisa assim absurda, assim, sabe, Jéssica, dentro de. Na hora de você tá fazendo uma reforma, na hora de você ter que fazer algum reparo de alguma coisa, você abre uma parede ali e fala, meu Deus do céu, como que o cara fez um negócio desse? A gente acabou, por exemplo, acabou de fazer, tá fazendo uma reforma de um apartamento novo. Novo. Um estúdio, um estúdiozinho de 20 metros quadrados, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, R$ 700 mil o estúdio. E a gente entrou lá, né? O primeiro dia que eu fui com o cliente, todo mofado, todo vazado, vindo do apartamento de cima. Né? Falei, pô, o que aconteceu? Né? A construtora foi, enfim, fez umas vistorias, acompanhei, né? Eles falaram, não, a gente fez algumas coisas lá, o vizinho de cima já fez uma reforma, tudo beleza. Né? A gente começou a reforma, removemos, fogo e tal. Quando a gente foi ver a instalação que os caras tinham feito do ralo, do box e da sacada, assim, eu falei, cara, não é possível. Aí eu mandei pro cliente, o cliente nem é de São Paulo, né? Ele contratou a gente à distância, né? Foi indicação, ele é lá do Espírito Santo, comprou investidor, né? Investiu aqui. E aí mandei, falei, ó, cara, aqui não tá conectado, o ralo não tá conectado, ele não tem fechamento lateral. Aí a gente foi ver o da varanda também, não tava nem chumbado direito. Falei, cara, como que os caras fazem um negócio desse? É um absurdo, uma construtora de alto nível. Eu falei, Nossa. cara, é assim, então a questão do que as pessoas não veem ali né, que estão por trás da parede, a parte funcional, hidráulica, elétrica, principalmente,
Isso aí é o principal da reforma, né? As pessoas veem muito a beleza, mas e realmente estava bem feito, o acabamento, bonitinho, mas o que estava por trás ali, na hora que a gente foi mexer mesmo, tinha que refazer o serviço dos caras. Aí filmei tudo, passei pro cliente, falei, ó, isso aqui vocês precisam passar, porque provavelmente o que deu de problema do Uhum. vizinho de cima foi a mesma coisa. Isso aqui deve estar geral, porque quando pegam, executando uma equipe que vem executando o prédio inteiro. Os caras devem ter feito isso no prédio inteiro, que tinha infiltração na varanda, tinha uma mega infiltração no banheiro, né, que é lógico, o cara tomou banho ali, o ralo não vai para onde tem que ir, ele vai vazar em todo lugar, menos no ralo. Eu falei, então, como que passa um negócio desse numa construtora assim, de alto nível, num imóvel caro, né, pequeno e investimento alto? Então tem cada coisa assim, então não é só nas reformas ali, na construtora mesmo. Então a mão de obra é um negócio muito delicado, muito delicado. Nossa, levanta até um ponto aí, né, de atenção para as pessoas que compram até imóveis novos, Sim. né? Não só quando a gente fala desses problemas estruturais escondidos numa casa antiga, velha, mas como você disse, imóvel novo de uma construtora reconhecida com esse tipo de problema. Num lugar nobre, pô, ali do lado do Parque de Ibirapuera, ali, pô, na Brigadeiro Luiz Antônio, bem, sabe? Como que passa um negócio desse, assim? E um negócio bem absurdo, né? Foi coisinha, né? Foi um negócio feio, assim. Ah. Fábio, a gente vê muito no mercado, todo mundo fala muito sobre posicionamento, né? Como se posicionar, o cliente ideal que você quer ali atender. Eu queria saber de você, né, com a sua experiência, com o que você vê no mercado hoje, em questão de posicionamento. Como que a C3 ela vem se posicionando, né, para realmente alcançar, atender o seu cliente com qualidade, trazer esse resultado que realmente o cliente ele espera? Conta um pouco pra gente. Eu acho que o posicionamento foi o que mudou tudo pra gente recentemente, assim, sabe? Foi necessário o posicionamento, né? Inclusive, eu conversei isso com uma arquiteta parceira nossa esses dias, que ela estava completamente desolada, assim, ela falou, Fábio, eu não sei o que fazer mais, os clientes eles não entendem quando a gente explica que precisa, né, ter uma equipe legal e que custa mais caro, e, pô, e não é que a equipe legal custa mais caro, é que a equipe que não é boa, ela vai ser barata mesmo, ela vai ser mais barata, ela não vai competir, né, você não está comparando banana com banana, você está comparando banana com maçã. E aí eu falei para ela, eu falei, ó, então, eu falei, isso é questão de posicionamento, é você saber como você vai se posicionar. Fala, se o cliente está nessa linha, pô, então ele não é para ser seu cliente, se não é o que você quer fazer. Entende? Então, assim, ele não é para ser seu cliente. E é difícil fazer isso, porque às vezes você está, né, precisando mesmo. Eu já tive muitos momentos, falo assim, pô, estou num momento delicado, preciso desse cliente, e, pô, eu falei, vou demitir o cliente, porque não é o cliente, não vai se alinhar. Isso aqui vai me dar mais dor de cabeça do que outra coisa. Né? O que, que eu quero fazer? Aí eu comecei a olhar, falei, como que tem que ser o ideal? Né? Porque senão eu não consigo nem fazer entrega, porque aí vai chegar no final, né? Se eu aceito fazer coisas que não estão dentro do que eu estou falando aqui, que tem que ter um planejamento, que tem que ter isso, aquilo, e o cliente não entende, fala, não, isso aí não precisa, eu não quero fazer, não quero investir num projeto, Besteira, é né? besteira. Uhum. Pô, às vezes o cara vai investir, 10, 12, 15, 20 mil reais num projeto, fala, pô, mas eu vou botar 20 mil reais num projeto. Cara, é o custo do projeto. O trabalho do arquiteto assim, é absurdo de delicado, assim, de nível de detalhes. O E cara. responsabilidade, né, Fábio? Porque não é só um projeto. Se você entrega aquilo para o seu cliente e sair daquilo ali, você também tem uma responsabilidade Sim, sobre aquilo. completamente. E o cara, ele tem que fazer isso que a gente faz na obra, ele faz antes ali no projeto, de compatibilizar tudo. Então, né, ele vai fazer elétrica, hidráulica, marcenaria, tudo, e tudo tem que se encaixar de um jeito que na hora que você execute ali, na hora que você vai colocar, você vai chegar lá, vou colocar meu micro-ondas aqui, tem um lugar certinho dele, tem uma tomada lá certinho ali atrás, que eu só vou chegar e plugar. Se você não tem o projeto, pô, parece uma coisa boba, né? Pô, mas o negócio fica aí, bate a marcenaria no meio do negócio, fica tudo, putz, faltou um ponto ali, faltou um outro ali. Você só vai ver na hora que você tá morando. O cara que vai, você pega só a equipe lá do pedreiro ali para executar, o cara não vai pensar nisso aí, ele vai fazer o que você falar, ele não vai nem lembrar de tomada, ele vai fazer ali, pô, não vai nem pensar nesses detalhes, né? Não botou nem o ralo do box. O cara esquece. Pô, esquece. Meu, tem que umas coisas malucas assim de obra. Então, essa questão do posicionamento, né, de você saber o cliente que você quer atender, o cliente que está alinhado com isso, né, que entende, pô, faz toda a diferença. Então, mudou o jogo, assim, porque aí você entende como que você vai fazer, né, quais os clientes que você começa a fazer um filtro, né, você escolhe com quem você vai trabalhar. Né, e às vezes é doído mesmo, né, porque
né? Não vão ser todos que vão se encaixar, né? Às vezes você vai ter que dispensar ali alguns clientes que eles não entendem, que não querem entrar nessa linha, e tá tudo certo, né? Vai ter um momento de transição para você entrar nisso, né? Mas assim, foi um processo pra gente, assim, foi doido, mas nossa, assim, fez toda a diferença, assim, Jéssica, da outra vez que eu vim aqui, né, da primeira vez para agora, né, as coisas que aconteceram, assim, eu ainda tô processando, meio absurdo, assim, começou a chegar tanta coisa, assim, todos tão encaixados com o negócio, é muito louco, o universo é coisa maluca quando você entende como é que funciona, Que sabe? legal. Você começa realmente a atrair aquilo que faz sentido, né? E começa a não perder tempo com aquilo que não faz sentido. Totalmente. E é uma verdade muito grande quando a gente entende realmente o valor do tempo, quais são os nossos valores e princípios inegociáveis, né? São pontos ali que tem tudo a ver com estabelecer esses limites, entender se é para ser, se não é para ser, que cliente faz sentido, que cliente não faz sentido naquele momento, de nem gastar tempo realmente Sim, e colocar energia naquilo que você vê que não exatamente. vai para É. frente. Eu falo Né? assim, eu comecei a falar que assim, tudo que você dedica o seu tempo, você está morrendo por aquilo. Então, o tempo que você está ali na rede social, ali só vendo coisa ali, fazendo nada ali na rede social, você está morrendo por aquilo ali, você está dando seu tempo de vida naquilo. É a mesma coisa o lead que não é para ser seu cliente. Às vezes você gasta uma energia, fica com aquele cara ali, faz orçamento e vai, às vezes visita e tal. Ah, não, mas eu queria assim, porra. Então você já tem que filtrar aquele cara ali no começo. Você já tem, só que aí para filtrar você tem que saber qual que é o meu posicionamento. Eu sou o cara que eu trabalho com base em projeto, meu orçamento é com base em projeto, eu vou fazer com planejamento, tem um tempo ali para a gente começar, não pega assim, já pega e já começa a atropelar. Falou, não, eu tenho que programar a equipe, eu tenho que fazer isso. Você está disposto a aceitar esse processo aqui? Pô, beleza, então entendeu como que eu trabalho, como é que funciona? Pô, eu quero te atender assim, para eu te atender, para chegar no seu resultado desse jeito, para você ter uma experiência legal. É assim que eu trabalho. Tá legal? Estamos alinhados? Beleza. Ah, não quero, pô, não quero investir isso aí no projeto. Ok, beleza. Né, pode procurar. Eu vi o Flávio Augusto falando assim, né? Né, ele fala muito sobre vendas. Flávio Augusto, putz, cara, é Uhum. genial, né? E ele falando sobre vendas e tudo mais, né? Ele falou assim, cara, o negócio de vendas, né? O mercado é você ter muito amor ao próximo. Isso aqui não atendeu. O que é próximo, sabe? É um negócio de dizer, pô, é amor ao próximo, assim, pô, isso aqui não tá dentro, é próximo. E é isso mesmo, né? Quando a gente entende isso, você começa a abrir espaço para chegar aqui. Não fica perdendo tempo, porque às vezes o cara não quer mesmo, tudo bem, né? Não é que ele tá errado, ele tá procurando outra coisa, Um não é outro você. momento, uhum, exatamente, um outro momento, uma outra, enfim, né? É muito importante ter clareza disso, né? Quando eu me posiciono, quando eu realmente me posiciono, as coisas vão acontecer dentro daquele meu posicionamento. Sim. Então, o que eu quero realmente para o meu negócio, para o resultado que eu quero alcançar, para a forma que eu quero trabalhar. E é muito importante isso. Essa amiga que você disse, a arquiteta, conta um pouco dessa experiência. Ela entendeu esse posicionamento, como que ela agiu depois que você conversou? Na verdade, ela, né, foi uns dias atrás, ela me mandou, falou, Fábio, não sei, tô desanimada, porque o pessoal não entende, enfim, e tá nisso, né, e eu falei pra ela assim, falei, Lu, tem duas coisas que eu entendi recentemente que fizeram muita diferença pra mim, que a primeira é essa do posicionamento, né, então eu falei, você saber o que você quer, você se posicionar e saber que putz, nem todos vão ficar. Então, de repente, você vai até uma etapa ali, porque o processo dela, ela faz projeto, ela faz a parte gerencial de fazer todo um orçamento de todos, né, que é um orçamento executivo, que ela chama, né, que ela levanta todos os custos ali. Então, o cliente, quando começa a obra com ela, ele já sabe tudo que ele vai gastar com esquadria, com reforma, com todos os fornecedores, com materiais. Então, ele já tem uma ideia total até o final. Olha que louco, né? Um negócio massa demais, assim, que ela Sensacional. entrega. Só que ela faz também a parte da gestão, do acompanhamento. Então ela contrata o pessoal e tal. E aí fica muito na mão dela. E ela tem os parceiros, os fornecedores. Eu sou um, né? Que a gente tem a parceria, e ela tem as duas outras etapas. Só que aí o cliente traz os dele, né? E aí ele, às vezes, vai em preço e ela estava desanimada com isso. Então eu falei, às vezes é o posicionamento. Falei, então de repente você vai chegar até essa etapa do projeto e falar, ó, dessa forma aqui, com esses fornecedores, desse jeito que você quer, com preço, que o cara que dá o preço lá embaixo, o prazo que você vê que não vai atender, eu não faço. Aí tudo bem, aí a gente encerra aqui e outra coisa que aí é você abrir um espaço, né? Porque quando você está com esse cliente que não é o seu, você já está vendo que não vai dar, você está sentindo assim, é a intuição. A intuição bateu, confia.
Você tá vendo que não é? Abre espaço, porque se você fica com esse cliente aqui que não é o que você quer, que não vai estar dentro do teu posicionamento, você tá fechando, o espaço está fechado para Outras outro. portas. O outro que é o cara que você quer atender, ele não vai chegar, porque não tem espaço para ele aqui, né? Ele está sendo ocupado por alguém que não está condizente com o que você quer fazer. Então, acho que essas duas coisas, abrir espaço e o posicionamento fez toda a diferença. E aí ela, né, uns 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem assim, falou, nossa, falou, meu, aquela conversa que a gente teve ali, as mensagens que a gente trocou só por WhatsApp, assim, ela falou, meu, me deu uma... Eu fiquei refletindo sobre isso, acho que é isso mesmo, assim, me fez toda a diferença. Foi, meu, fiquei muito Clareza, né? aliviado, assim, clareza. Falou, meu, tipo, putz, eu tava assim, não tava conseguindo enxergar uma saída. Eu falei, eu acho que é isso mesmo, sabe? Me deu um alívio, assim. Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, eu passei isso. Eu falei, e aí você tem que ter coragem, né? E aí você tem que ter muita coragem de fazer isso, né? Porque você vai ter que negar coisas. E às vezes é um momento que você tá precisando. Mas não tem jeito, né? Você vai ter que abrir mão para poder chegar ao que você quer. Que foi o que eu falei, que eu fiquei um bom tempo fazendo isso, sabe? E precisando muito. Eu falei, cara, não dá para ficar aceitando isso aqui. E eu precisando. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, não, não vou, eu vou manter firme aqui. E precisando, aí, putz, parece que chegou um momento assim, ó, a vida vai te testando, testando. Pum, aí o negócio começou. Eu falei, caramba, começou a aparecer, só coisa boa, só coisa. Eu falei, caraca, que negócio maluco, assim, foi um negócio insano. E tem sido, assim, tem sido aparecido coisas muito boas, assim, e todas dentro disso, assim. E as que chegam que não são, muito fácil de você filtrar e sair, sabe? Ter essa certeza realmente muda, né? O todo, Muda, o jogo. muda. Muito bom, muito bom. Eu acho que a grande mensagem que a gente quer passar no dia de hoje é que reforma não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Dá para fazer de uma forma segura, com gestão, com planejamento, né? E realmente o sonho se tornar uma realidade e não se tornar um pesadelo. Exatamente. É uma experiência, né? Imagina. É um período de experiência que você vai ter ali, né? Com o cliente, com tudo. Então, tem que fazer ela ser da melhor maneira possível, né? Porque vão ter coisas no meio do caminho, assim, como qualquer relacionamento, né? Relacionamento amoroso, né? De trabalho, sempre tem intercorrências, né? E a obra também. Agora, se é só problema, só problema, só problema, só problema, e ali é um negócio que é difícil você separar ali, né? Porque já começou, É. né? Então, se você não for até o fim, separar no meio para colocar outro para terminar, que acontece, é um problema, é um problema. Né? E hoje, aí eu quero que você deixe uma mensagem aí para o pessoal que quer realmente ter a sua obra com planejamento, com orçamento claro, com essa gestão profissional, falar um pouquinho da equipe, da C3 que está aí à disposição para vir e fazer com que esse sonho seja realidade. Quero que você mande uma mensagem aí para essa pessoa que quer ter o acesso ao C3. Bom, mensagem principal, né? Que não quer ter problema, chame a C3, né? Entre em contato com a gente. Mas o principal é isso, é você ter claro que a reforma ela precisa de planejamento. Ela precisa mesmo de planejamento, precisa cabeça no lugar. A expectativa é sempre grande, né? Sempre a ansiedade é muito grande mesmo. A gente percebe muito isso nas pessoas. Mas é entender que a fase do planejamento ela é o que vai mandar em todo o processo de execução, para você ter uma experiência legal e contratar uma equipe bacana, hein? Pesquisar bem, sabe? Pesquisar, vai no, pega essa referência sim, né? Acho que referência é legal, é importante, né? Mas pesquisa, né? Reclame Aqui, enfim, Google, acho que isso aí é um bom ponto para se olhar. Mas assim, eu sempre falo que as pessoas dão sinais, sabe? Eu sempre falo assim, ó, as pessoas dão sinais. Então, pô, tu marcou com o cara, né? Pô, vou fazer uma visita para fazer. Pô, o cara atrasou, pô, já é um ponto. Ah, o cara às vezes demora, manda lá uma proposta, pô, no WhatsApp lá. Ah, isso aqui ficou tanto. Aí você recebe a outra lá, puta proposta bonita, o cara apresenta. Tô falando isso porque eu faço isso, né? Eu já tento fazer a experiência do cliente legal no começo. E é porque faz diferença mesmo. Né? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então as pessoas vão dando sinais já no caminho. Então você consegue ver. Às vezes a gente tenta se iludir, né? Fala, não, pô, o cara prometeu, mas o que ele promete é uma coisa, o que ele tá entregando já. Se o cara já atrasou, já mandou uma proposta legal, aí você compara com o outro, fala, pô, mas o outro é muito mais caro, mas, pô, já deu uma baita diferença ali na entrega inicial. Clareza, né? Transparência. Você percebe? Será que não tem, pô, será que é à toa essa diferença, assim, pô, já de início, né? Então, não garante que vai ser um negócio legal, mas, né, 100%, mas
né? Já mostra uma diferença ali no cuidado do início. Então, acho que é importante olhar esses sinais aí, mas o principal para a pessoa não ter dor de cabeça é planejamento. Planejamento, né? Não deixar a ansiedade tomar conta e procurar C3, né? E aí é Claro, três com reformas. certeza. Então já fica a dica que para quem quer reformar, construir, transformar um espaço, né, um sonho aí, a empresa, a casa, qualquer espaço que você tenha, acompanhe a C3. Acompanhe a C3 nas redes sociais. Eu vou pedir para o Fábio passar aqui um pouquinho das redes sociais. Fica por dentro dos projetos, fica por dentro das dicas, fica por dentro do conteúdo. Aqui no podcast a gente sempre vai estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês acompanharem aí. Fábio, passa para a gente as redes sociais da C3. Bom, todas as redes sociais da C3 é @C3Reformas, né? Tudo junto. O site nosso é o c3reformas.com.br e Instagram, onde a gente está mais forte ali, né? Que tem as obras ali, tem os destaques com toda a execução, o pessoal consegue acompanhar o dia a dia ali, diário de obra, enfim, tem bastante coisa ali para acompanhar e fazer contato com a gente também, aí, WhatsApp, direct, pode chamar que a equipe está pronta para atender. Legal, muito bom. Fábio, quero mais uma vez agradecer pela presença de hoje, por mais esse podcast. Foi um prazer enorme receber você aqui, como sempre, né? Vou deixar aí para você se despedir também. E, pessoal, fique conosco para os próximos episódios aí do podcast aqui do Quinta Potência. Fábio. Obrigado, Jéssica. Agradeço aí demais aí mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz aí de receber esse convite de novo. Sempre bom estar aqui, sempre bom estar contigo. A gente, né, fora aqui do podcast, aqui ainda as trocas que são sempre sensacionais. Agradeço. Espero aí em breve aí logo estar aqui de novo, né? E a gente tocar mais projetos aí juntos em frente. Agradeço a audiência, pessoal. E conte com a gente aí. Tamo junto. Muito bom. Muito obrigada. Estamos juntos. Valeu. Até a próxima.